Opa, e aí? Beleza? E bom, o final do último episódio, Cavaleiro da Lua deixou muitas pessoas confusas, né, incluindo eu, sobre o que é real, o que faz parte da cabeça do Steven, né, do Mark, aonde que os dois estão, por que a gente vê a deusa Taweret ali no final, né, aquela deusa hipopótamo ali no final também. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar explicar e responder essas perguntas pra vocês, né, usando algumas partes da mitologia egípcia, algumas partes também dos quadrinhos, né, que essa série tá sendo baseada. A gente também vai ver algumas cenas de trailers e também algumas informações que a gente tem sobre o elenco da série pra gente tentar descobrir o que tá acontecendo, né, e tentar também descobrir o que possivelmente vai acontecer no próximo episódio. Eu também vou querer avisar vocês aqui logo no começo que esse vídeo vai ter spoilers dos quadrinhos, né, do Jeff Lemire, né, as histórias escritas pelo Jeff Lemire, que são as histórias que a série tá meio que se baseando, então vai ter spoilers sobre isso, né, eu recomendo vocês lerem esses quadrinhos porque eles são realmente muito bons. E se você tá gostando da série, você com certeza vai gostar dos quadrinhos, então eu recomendo vocês verem, né, e eu já tô avisando aqui porque vai ter spoiler do final, mas eu também não vou falar sobre tudo, porque, né, senão esse vídeo ia ficar extremamente longo, então eu vou falar sobre só as coisas que são mais essenciais pra gente entender o que tá acontecendo. Então mesmo se você assistir esse vídeo e for ler os quadrinhos depois, você vai se surpreender com algumas coisas ainda assim. Beleza, então eu acho que a gente pode começar aqui então. E eu acho que pra gente entender, né, onde que eles estão aí, a gente precisa olhar pra mitologia egípcia, né, mais especificamente a parte de Ammit, né, porque ela é a antagonista da série, então eu acho que a gente precisa analisar um pouco da história dela na mitologia egípcia. Ammit era conhecida como a devoradora dos mortos na mitologia egípcia, porque ela basicamente devorava as almas e os corações das pessoas que não fossem dignas de irem pra uma vida eterna, né, após a morte no campo de juncos, que é basicamente o céu na mitologia egípcia, né. E o Steven fala um pouco disso aí também com a menina lá no primeiro episódio, que significa que eles estão deixando bem fiel realmente à mitologia egípcia, né, algumas partes pelo menos. Eles pegavam um gancho de metal, né, enfiavam na narina e depois eles puxavam todos os órgãos, menos o coração. Porque eles achavam que precisava de um coração para ser julgado no submundo. E só os mais dignos teriam permissão para passar pelos campos de juncos. Bom, a mitologia diz que, né, logo após a morte as pessoas eram julgadas, né, nas balanças da justiça de Mati. Mati é basicamente o conceito do universo e ordem e justiça, mas ela também é vista como uma deusa em algumas histórias, né, como tipo a deusa do universo e da justiça, basicamente. Bom, nesses julgamentos os mortos eles faziam confissões de diversas coisas negativas que eles haviam feito, né, enquanto eles estavam vivos. Em seguida, seus corações eram colocados na balança e eram pesados contra uma pena de um avestruz, né, que era basicamente o símbolo de Mati. Bom, se os pratos ficassem em equilíbrio, o morto ele podia atravessar pro campo de juncos, né, pra vida após a morte, mas se o coração fosse mais pesado, ele seria devorado pela Ammit junto com a alma da pessoa, né. Isso daí era conhecido meio que como a segunda morte, que era tipo, você realmente morria de vez, você não tinha nenhuma chance de viver após a morte, né, basicamente. Bom, aqui que é uma das partes mais importantes pra gente entender aonde que o Steven e o Mark eles realmente estão no final do episódio, que bom, basicamente, esses julgamentos aconteciam em um barco funerário, né, que era usado pra viajar entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. E bom, basicamente em diversos contos, Anubis, né, que é o deus da morte, ele que guiava, né, a alma das pessoas que acabaram de morrer por esse barco, ele guiava as pessoas até esse julgamento, até chegar nos campos de juncos, onde Osíris iria dar as boas-vindas, né, para as pessoas que foram dignas, e enquanto isso a Ammit devoraria a alma das pessoas que eram indignas, basicamente. E você pode estar se perguntando, tá, mas por que isso daí é importante pra gente entender o que tá acontecendo, né? Bom, basicamente, uma cena de alguns trailers aí, possivelmente confirma exatamente onde o Mark e o Steven eles estão no final do episódio. Nessa cena, a gente consegue ver um barco gigante navegando pelas areias do deserto, né, baseado na iluminação do lugar e tudo isso daí, parece que é uma coisa mais sobrenatural e não realmente na Terra. E bom, esse barco aí pode ser o barco funerário, né, onde os julgamentos aconteciam, né, por isso que a gente tá vendo o céu aí de uma outra coloração, que pode ser que eles estão viajando entre o mundo dos vivos pro mundo dos mortos, né, os campos de juncos. Bom, um detalhe interessante é que a gente consegue ver exatamente uma miniatura desse barco no aquário do Gus, né, que é o peixinho dourado do Steven, logo no primeiro e segundo episódio também. O que significa que talvez, né, o Steven ele vai conseguir entender aonde que eles estão daqui a pouco no próximo episódio, e ele possivelmente vai ajudar o Mark, né, a sair desse lugar, ou até conversar com alguns deuses no lugar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco. Mas uma das evidências que eles realmente estão dentro desse barco é que no final do último episódio, quando o Mark tá correndo pelos corredores, a gente vê alguns carrinhos, né, as luzes e até a câmera virando de lado um pouco, simulando meio que uma turbulência, né, dentro de um barco. Como se fosse meio que tipo as ondas, né, de água batendo no barco, fazendo ele meio que chacoalhar, né, mexer por dentro, só que nesse caso sendo tipo as areias do deserto, né, batendo nesse barco. Tipo, na primeira vez que eu vi isso, eu achei que era simplesmente meio que a confirmação de que isso daí fazia parte da cabeça do Steven ou do Mark, e não que era real, mas na verdade, sabendo sobre esse barco e também sabendo um pouco sobre a mitologia, né, egípcia, faz um pouco mais de sentido, né, deles realmente
realmente estarem aí dentro desse barco. E bom, agora pra gente tentar descobrir um pouco mais sobre o que tá acontecendo, né, sobre exatamente o que é esse lugar, né, por que o interior desse barco é um instituto psiquiátrico, né, e por que a gente vê a deusa Tauret ali no final. Pra gente entender isso daí, eu acho que a gente precisa dar uma olhada nos quadrinhos agora, né, os quadrinhos escritos pelo Jeff Lemire. São só 14 capítulos, então, de novo, eu recomendo vocês lerem esses capítulos aí, né, esses quadrinhos, porque realmente são muito bons. Mas depois de ler, eu acho que essas respostas, elas estão aí dentro desse quadrinho, né, pelo menos vão ser meio que adaptadas pra essa série, né, de algum outro jeito. Então, bom, no primeiro capítulo desses quadrinhos, né, o Mark acorda em um instituto psiquiátrico, sem ele se lembrar como ele chegou aí, né, e sem nem se lembrar sobre o passado dele um pouco, ele não sabe o que tá acontecendo. A gente é introduzido pra dois personagens que trabalham nesse instituto aí, né, o Billy e Bob. São dois enfermeiros que basicamente abusam do poder deles, né, e eles acabam batendo no Mark até por ele não se lembrar das regras do lugar, né, só de ele não se lembrar eles acabam chegando batendo nele. Bom, aqui vai um fato interessante pra vocês, né, Billy e Bob, eles realmente estão na série, né, eles são aqueles dois policiais que estavam trabalhando pro Harrow, né, que eles prendem o Steven naquele segundo episódio, e eles também aparecem depois no Egito também, e eles também aparecem trabalhando como enfermeiros naquele instituto ali do final também, né, então a gente consegue ver que eles realmente estão meio que se adaptando e inspirando nos quadrinhos também, né. Bom, quanto mais tempo ele vai passando nesse lugar, ele vai percebendo que ele conhece diversas pessoas que estão aí dentro também, né, que estão aí meio que loucas nesse lugar, né, e isso vai fazendo ele se lembrando de quem ele realmente é, se lembrando das identidades dele, tudo isso daí. Aqui a gente vê que isso daí é realmente parecido com a série, né, porque a gente vê a dona e aquela mulher que trabalhava com o Steven lá no museu, lá no começo do primeiro episódio. A gente também vê o Crowley, né, que é aquele cara lá que se pinta, né, dourado, que se finge de uma estátua de ouro. A gente vê a Layla também, a esposa do Mark, e também outras pessoas nesse instituto aí. Então é realmente bem parecido com os quadrinhos, né, porque nos quadrinhos ele, de novo, acaba vendo pessoas que ele realmente conhece no mundo real. Bom, continuando aqui, a gente então é introduzido pra doutora Emmett, que é basicamente a psiquiatra do Mark nesse instituto, né, e ela fala pro Mark que ele nunca foi um vigilante, né, ela fala que existe um Cavaleiro da Lua, mas não é ele. Ela fala também que não existe nenhum taxista chamado Jake Lockley, nem um milionário chamado Steven Grant. Sim, nos quadrinhos a identidade de Steven Grant é realmente bem diferente da série, né, nos quadrinhos ele é um milionário escritor de filmes. O que me faz pensar se eles vão acabar adaptando a personalidade de Jake Lockley também pra série. Mas enfim, essa discussão com a doutora Emmett e o Mark me lembra bastante a primeira discussão que a gente tem ali com o Harrow nesse instituto e o Mark também, né, meio que ele falando sobre que o Steven não existe, né, que ele falando sobre o filme e tal, tudo isso daí. Me lembra bastante da cena também da série isso daí. Então talvez o Harrow ele vai ter meio que uma função parecida com a da doutora Emmett, né, nesse instituto, que eu já vou falar um pouco mais pra frente, né, quem ela realmente é. Bom, o Mark não acredita no que a doutora Emmett acabou de falar pra ele, né, ainda mais que ele consegue falar com um Khonshu ainda. Então ele rouba uma caneta da sala dela e ele usa essa caneta pra fazer buracos e alguns desenhos de lua no lençol dele, pra dar um visual parecido, né, com o traje de Cavaleiro da Lua pra ele, né. Eu espero que eles façam alguma coisa parecida talvez no próximo episódio, né, com ele usando tipo uma roupa cheia de lençol, lembrando um pouco a roupa de Cavaleiro da Lua dele, porque realmente é um visual bem da hora, mas eu acho que a gente não vai acabar vendo isso. Bom, enquanto ele tá nesse traje, a gente descobre que ele consegue também ver a identidade real do Billy e do Bob, que eles são basicamente chacais em disfarce, né, de enfermeiros. Ele bate neles e consegue sair do instituto, onde ele enxerga uma pirâmide gigante no meio de Nova York. Ele vê também que tá acontecendo uma invasão de um monte de criatura voando aí pela cidade também. Mas bom, antes dele poder fazer qualquer coisa, diversos chacais eles invadem o telhado onde o Mark ele tá, e eles tiram a máscara dele, revelando que eles são humanos novamente, né, e que a pirâmide ali sumiu do meio da cidade. Então isso daí faz o Mark começar a se questionar se o que ele viu ali era real ou se fazia parte da cabeça dele. Ele começa a duvidar se realmente existe, né, esse Khonshu e se ele realmente era o Cavaleiro da Lua. Então bom, depois disso o Mark ele é levado pra falar com a doutora Emmett e ela fala que ele vai começar a ser punido por seus atos, né, com terapia de choque. Mas antes do Mark sair da sala, ele meio que conecta, né, os nomes doutora Emmett com Amit. Ele meio que fala, né, você é a Amit e eu vou acabar com você. Mas a doutora nem reage a isso, ela só fala que o nome dela é irlandês e não egípcio, né. Então o Mark é levado pra terapia de choque e ele acaba desmaiando, né, nisso daí. E ele acorda em uma sala com um Khonshu, onde o Khonshu revela que isso daí não tá na cabeça dele e que, né, ele é real mesmo. Que o lugar que o Mark tá no momento é um lugar chamado vazio, né, que é basicamente um lugar fora do tempo e espaço. Ele também fala que esse lugar é o lugar onde os deuses eles foram criados e também é o lugar que eles estão presos já há muito tempo. Ele fala que é aí que os deuses eles ficam enquanto eles fazem os acordos com as pessoas, né, e eles meio que colocam a consciência deles nas pessoas da Terra, ao fazerem eles de seus avatares, né, basicamente. E bom, eu vou dar uma resumida rápida agora do que acontece depois disso, porque as próximas coisas não são, acho que, tão importantes assim pra gente. Bom, basicamente eles acabam escapando uma hora aí, né, e é realmente revelado que a doutora Emmett é a Amit, né, o Mark ele consegue ver ela sem o disfarce dela, né, ele até acaba derrotando ela, e eles escapam pra um lugar sem saída, onde eles se encontram com a Anubis, e o Anubis meio que leva eles desse lugar pra, né, basicamente a vida real. E mais pra frente é revelado que o Khonshu tava por trás disso tudo, e na verdade toda essa parte aí, né, todo esse instituto, a Nova York sendo invadida, tudo isso daí, fazia parte de uma manipulação, né, uma ilusão que o Khonshu tava fazendo na cabeça do Mark, pra o Mark ele ficar meio que mais fraco, e o Khonshu ele conseguir
controlar o corpo do Mark 100%, né? Então basicamente o Khonshu era o vilão desses quadrinhos aí, né? Eu também já vou falar um pouquinho mais sobre o que acontece no final desses quadrinhos, porque vai ser importante, eu acho, pra gente tentar descobrir o que vai acontecer no próximo episódio. Mas eu acho que a parte mais importante que a gente acabou descobrindo aqui nos quadrinhos foi o Khonshu falando, né? Revelando que esse lugar é o vazio, né? E é o lugar onde os deuses eles ficam enquanto eles estão aprisionados. E isso pode explicar o porquê a gente vê a deusa Taweret no final do último episódio, que é basicamente a deusa da fertilidade e também a protetora das crianças e mulheres. Eu acho que eles vão juntar aquele barco funerário da mitologia junto com esse vazio, né? Que é o lugar onde os deuses eles estão presos. Mas por que eu tô fazendo essa ligação, né? Com Taweret e deuses sendo presos, e o vazio, e o barco. Bom, existe um detalhe bem interessante nos créditos do último episódio, onde a gente vê os Ushabtis, né? Os Ushabtis são aquelas pedras onde os deuses eles ficam aprisionados, de todos os deuses que estão presos, né? Naquela parede do começo do episódio. Mas nos créditos a gente vê com mais detalhe, a gente vê cada estátua que realmente tá presa, né? Bom, um desses Ushabtis lembra muito o visual de Taweret, né? Que é a deusa que aparece no final do episódio, né? Onde a gente consegue ver meio que a cabeça de um hipopótamo e também um cabelo parecido com o dela nesse Ushabti. Então isso pode significar que ela tá presa nesse momento, né? Ela tá aprisionada dentro desse Ushabti. Então como que ela aparece ali no barco? Bom, como eu já disse, eles podem estar adaptando o negócio dos quadrinhos, né? Dizendo que esse barco funerário talvez, né? O mesmo lugar onde os julgamentos eles são feitos é o mesmo lugar onde os deuses eles ficam enquanto eles estão aprisionados. Isso daí também me faz questionar se outros deuses vão acabar aparecendo também nesse próximo episódio, ainda mais que a gente vê o Ushabti de Anubis sendo focado no meio da tela no crédito aí também. E a gente sabe que ele é o guia desse barco na mitologia e ele também tem uma participação bem importante nos quadrinhos. Então talvez a gente também vai ver ele no próximo episódio, né, junto com diversos outros deuses. E se a gente for ver também esses outros deuses aprisionados, eu tenho certeza que a gente vai acabar vendo o Khonshu também, né? E talvez a gente pode ter até algum tipo de conversa entre esses deuses. A gente pode ver uma cena dos deuses conversando, né, os deuses aprisionados conversando, né? Talvez o Khonshu meio que falando pra ele sobre Ammit, né, que Ammit tá sendo solta. A gente também pode ver o Steven falando com eles também sobre o que ele tinha falado, né, pro Arthur Harrow no segundo episódio, né, falando que ele possivelmente vai matar, tipo, crianças que vão fazer coisas, tipo, 30 anos pra frente, né, e nem dá pra saber exatamente o que ela vai fazer, né? Ela pode só simplesmente roubar alguma coisa ou matar umas pessoas, mas não dá pra saber. Então, tipo, ela não merece ser julgada ainda como criança, sabe? Desculpe, se Ammit julga as pessoas antes do mal, antes do fato acontecer, então não é julgar uma pessoa inocente? Steven. Tá, e uma criança? Ela mataria uma criança por algo que poderia fazer daqui a 30 anos? Então, talvez o Steven vai falar com essas pessoas, né? Taweret, como a gente sabe, ela também é protetora das mulheres e crianças, então talvez ela vai acabar, né, ficando do lado do Steven e talvez ajudando de algum jeito o Mark e o Steven a saírem desse lugar, né? E claro, a gente ainda não sabe se a Ammit tá aprisionada ainda ou não, né? A gente sabe que o Ushabti dela tava com o Steven ali no final, né? Com o Mark ou o Steven no final. A gente não sabe se o Mark ele acabou entregando pra Layla antes dele morrer, ou se ficou com ele. Então ela pode acabar aparecendo também nesse próximo episódio, né? E quem sabe a gente já não viu ela também nesse último episódio, no episódio 4. Como eu já disse, né, nos quadrinhos, a doutora Emmett, ela é a Ammit disfarçada, né? E quem a gente vê sendo um doutor no episódio 4, no último episódio, o Arthur Harrow, né? Que também já tem, de algum jeito, alguma ligação com o Ammit, né? Ele tem aquela balança no braço dele, que julga as pessoas, então ele tem algum poder de Ammit já. A gente não sabe como que ele pegou esses poderes, né? Essa tatuagem da balança, tudo isso daí, mas de algum jeito ele tem alguma conexão com o Ammit. Então talvez a razão do Mark ele tá vendo esse instituto psiquiátrico aí, né, tudo isso daí, pode fazer parte de alguma ilusão manipulativa da Ammit, né, talvez tentando enlouquecer o Mark pra ele ficar um pouco mais fraco, ou talvez ela tá até mesmo fazendo julgamento nesse exato momento com o Mark, já que tem grandes chances deles estarem dentro desse barco funerário, né, que era onde os julgamentos aconteciam. Então talvez aquela conversa do Harrow com o Steven, né, que pode ser a Ammit com o Steven, talvez era a Ammit meio que tentando julgar o Mark, né, pra ver se ele era digno de ir pro campo de juncos ou não. Isso daí eu não tenho muita certeza se realmente vai ser isso daí que vai acontecer. Mas outra coisa que a gente vê nesses quadrinhos, né, enquanto o Mark ele meio que se prepara pra lutar contra o Khonshu, né, são diversos flashbacks da vida inteira dele, né, pra ele realmente descobrir quem ele é, né, e eu realmente acho que a gente vai acabar vendo esses flashbacks no próximo episódio. Eu também já vou falar um pouco mais por que eu acho disso, mas antes disso eu quero falar exatamente o que acontece nesses flashbacks, né, o que o Mark ele vê enquanto ele vai se preparando, né. Então bom, o Mark ele vê a infância dele, né, incluindo a primeira vez que o Steven ele se manifestou ainda quando eles eram crianças. A gente vê o pai do Mark levando ele pra uma consulta com um médico pra diagnosticar esse transtorno dele, né, e nessa consulta o Mark ele revela que o Jake, né, é a mais nova identidade dele, também ele fala que essa é uma identidade mais violenta. A gente vê que o Mark ele foi levado para um instituto psiquiátrico, né, na adolescência dele por um tempo, né, a gente também vê que o Mark ele é judeu e que o pai dele é um rabi, e os dois eles também tinham um relacionamento meio que complicado, né. Bom, após a morte do pai dele, o Mark decide entrar pro exército, onde ele acaba sendo dispensado devido a alguns episódios que ele teve envolvendo o transtorno dissociativo de identidades dele. Então logo depois disso ele acaba virando, né, um boxeador de lutas ilegais
ilegais, onde ele conhece o Duchamp, né, que é o francês, né, que é um mercenário, e ele fala que ele já estava observando o Mark há um tempo, e ele chama ele pra entrar no grupo de mercenários dele, né. Bom, esse flashback acaba na última missão que ele fez junto com esses grupos de mercenários, né, o Mark, que foi liderado pelo Bushman, né, que é o vilão, é o rival do Moon Knight nos quadrinhos, que também já foi referenciado na série também, né, na parte que o Mark tava falando lá que ele matou o arqueólogo, né, que é o pai da Layla. Eu estava lá. Meu parceiro foi tomado pela ganância. Executou todo mundo na escavação. Eu tentei salvar seu pai, mas eu não consegui. Também tomei um tiro. Eu devia ter morrido naquela noite. Mas eu não morri. Bom, nessa última missão, o Bushman ele descobre que alguns arqueólogos eles meio que descobriram a tumba de Khonshu, né, e os mercenários eles querem roubar tudo que eles encontrarem nessa tumba. Mas o arqueólogo ele se recusa a revelar, né, o local dessa tumba, fazendo com que Bushman o mate com uma facada na barriga. Né, esse arqueólogo é o pai da Marlene nos quadrinhos, que ela acaba se casando com o Mark alguns anos depois. Né, na série o nome dela mudou pra ser Layla, mas elas são basicamente a mesma pessoa, né, tipo, a Layla só é um pouco mais badass, né, mas elas são basicamente a mesma pessoa, né, o mesmo personagem. E bom, Mark ao ver o que Bushman fez, né, ele reage com um soco no Bushman, mas isso faz ele revidar, né, e o Bushman ele quase mata o Mark, né, ou ele basicamente mata o Mark com um monte de soco na cara dele. E em alguns quadrinhos do Moon Knight, o Mark ele acaba também tomando tiro do Bushman, mas nessa história, né, desses quadrinhos aí do Jeff Lemire, ele acaba levando soco até a morte. Então agora, quase morrendo, o Mark ele se rasteja para a tumba de Khonshu, onde eles fazem finalmente esse acordo, né, onde o Mark ganhará a vida em troca de servir a justiça do Punho da Lua de Khonshu. E bom, depois de ver esse flashback todo, né, da vida inteira dele até chegar na parte do acordo, o Mark ele finalmente faz as pazes com todas as identidades dele e eles finalmente conseguem derrotar o Khonshu, o que faz o Khonshu ser retirado da cabeça do Mark. E vale lembrar que em muitos quadrinhos, o Mark ele não tem poderes, né, e ele também não tem nenhum traje sobrenatural, nada assim. Ele só usa meio que uma roupa de tecido mesmo, né, que ele troca antes das batalhas, e ele usa as habilidades que ele aprendeu no exército e, né, como boxeador pra lutar contra os inimigos dele. Então, tecnicamente, nos quadrinhos, né, o Khonshu não precisa tá na cabeça do Mark pra ele ser o Cavaleiro da Lua, né, ele pode ser só o Cavaleiro da Lua por causa das habilidades dele, né? O que é diferente da série, né? Porque na série o Mark, ele tem sobre força, né? O traje dele também é sobrenatural, tudo isso daí. Eu também já vou falar aqui que eu não acho que o Khonshu vai ser o vilão dessa série de algum jeito. Eu acho que ele realmente não vai ser vilão. Na maioria dos quadrinhos ele não é vilão, só que nesses quadrinhos aqui ele foi. Ainda mais que na série, né? O Mark, ele realmente precisa do Khonshu pra, né, ter esses poderes e tudo isso daí. Então eu não acho que ele vai ser o vilão e eu não acho que o Khonshu ele vai acabar morrendo no final dessa série também. E o que me faz também achar que a gente vai acabar vendo esses flashbacks no próximo episódio é que a Marvel enviou esse episódio, né? O 5º episódio pra alguns críticos. Aparentemente isso daí foi uma falha, não era pra eles terem enviado, mas eles enviaram. E esses críticos postaram no Twitter, né, o que eles acharam do episódio, né, geralmente, logo depois de ver o episódio, eles geralmente postam. Basicamente sem spoiler nenhum, mas eles falaram que o próximo episódio vai explicar a religião do Mark, né, explorar mais a religião do Mark e explicar o transtorno dissociativo de identidades dele. Então eu acho que a gente pode acabar vendo, né, essa religião do Mark, né, dele ser judeu, um pouco mais nesses flashbacks dele, que nem é nos quadrinhos. A gente também sabe que os pais do Mark, eles vão acabar aparecendo em algum momento na série, né, porque a gente tem informações do elenco da série, né, o ator Ray Lucas, ele vai interpretar o Elias Spector, que é o pai do Mark, e a atriz brasileira Fernanda Andrade vai interpretar a Wendy Spector, né, que é a mãe do Mark. Eu não acho que Mark vai acabar visitando os pais deles, né, ainda mais agora que tá no final da série. Eu basicamente acho que, tipo, o único jeito que a gente vai ver eles vai ser no flashback do Mark, né, talvez mostrando o pai dele sendo um rabi, né, e mostrando o Mark sendo levado pra esse instituto, né, que nem é nos quadrinhos. E quem sabe ele não tá tendo esses flashbacks enquanto ele tá sendo julgado por Amit, sabe? Talvez Amit vai falando algumas coisas e ele vai pensando, talvez vai ser tipo uma coisa parecida com o Loki falando com o Mobius, né, no primeiro episódio, né, dele vendo o passado dele. Então a gente pode ter alguma coisa parecida com isso, né, no julgamento do Mark pra ver se ele é digno de voltar pra Terra, né, talvez vai ser isso daí, o acordo dele voltar pra Terra ou ele morrer realmente vai ser se ele é digno. E aí eles vão acabar vendo talvez o passado dele, mas eu tenho quase certeza que a gente vai ver o flashback dele nessa série, e se não for nesse próximo episódio, vai ter que ser no último, né, porque essa série vão ter só 6 episódios, e o próximo já vai ser o 5º. Eu duvido que vai ser no último episódio, senão as coisas vão ficar bem, tipo, rushadas, né, as coisas vão ficar, tipo, bem rápidas, sem explicação, sem tempo pra respirar entre as cenas, e eu acho que eles não vão querer fazer isso no último episódio. Então eu acho que vai ser no próximo mesmo. E eu acho que no final do próximo episódio também o Mark vai acabar sendo revivido, ou pelo menos vai acabar, tipo, num suspense de, tipo, ele vai ser revivido, mas não foi ainda, sabe? Mas enfim, eu espero que eu tenha respondido bastante dessas perguntas, né? Se você tiver alguma pergunta também, coloque nos comentários que eu vou tentar responder aí pra você. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, considere se foi um canal que realmente me ajuda bastante. Se você quiser me apoiar ainda mais, pode dar uma olhada no meu Twitter e meu Instagram que tá na descrição. Sempre que eu posto vídeo aqui no YouTube, eu divulgo lá também, então me segue lá para não perder nenhum vídeo. Mas então é isso, e até a próxima. Fui!